dia, Paulo Moura, cientista político, 4 de agosto de 2022. O TSE pode negar registro à candidatura do presidente Bolsonaro, impedindo-o de concorrer a essa eleição? Essa pergunta tem aparecido várias vezes nos comentários aqui do meu canal. Foi objeto de especulações na imprensa, especialmente da coluna Diário do Poder, do jornalista Cláudio Humberto. Eu resolvi entrar no assunto, dar a minha opinião sobre esta questão e explicar por que eu acho que esses caras não terão coragem de impedir a candidatura do presidente Bolsonaro. Mas antes de entrar no assunto, eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, melhorar o alcance dos meus vídeos. Lembrando, este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Lembro também que as Big Tech de mídia social estão restringindo o alcance dos conteúdos da direita, como fazem em todo o período eleitoral, às vezes fora das eleições também. Isso afeta a receita do canal. A sua doação, portanto, é muito importante. O mês está começando, se você puder pingar o seu Pix de novo aí, eu agradeço. Vamos lá, gente. Que os integrantes da nossa Suprema Corte, que são também dirigentes do Tribunal Superior Eleitoral, gostariam de negar registro e impedir a candidatura do presidente Bolsonaro, eu não tenho dúvida. Em vários momentos ao longo do mandato do presidente, insinuaram-se tentativas de impeachment do presidente legitimamente eleito em 2018 por um movimento de cidadãos patriotas que resolveram mudar os rumos e os destinos do Brasil. Já antecipei na chamada aqui que eu acho que eles não terão coragem de fazer isso. Por quê? Vou me amparar aqui nos escritos do cientista político Robert Down, cientista político norte-americano, que escreveu um livro chamado Poliarquia. O Dow é um dos cientistas políticos que se debruçou sobre a questão da democracia, especialmente sobre a questão da transição de regimes autoritários para regimes democráticos, quando os Estados Unidos pararam de apoiar os regimes militares na América do Sul, coisa que fizeram nos anos 60, início dos anos 70, para impedir o avanço do comunismo. E criou-se então, principalmente na academia norte-americana, depois isso desceu para a área de ciência política aqui na América do Sul, a preocupação em estudar como se daria a transição de um regime autoritário para um regime democrático. Partia-se do pressuposto, então, que esses países, as ex-colônias dos países europeus, não tinham vivido as revoluções democráticas, como foi o caso da Revolução Gloriosa na Inglaterra, da Revolução Francesa. Uma exceção, a Revolução Americana, né, que são os símbolos maiores dos regimes democráticos no mundo. A democracia americana é considerada a maior democracia, mais importante, mais enraizada do mundo, e que, portanto, haveriam condições necessárias para um país transitar do autoritarismo para a democracia. Falavam-se lá em condições de desenvolvimento econômico, nível de educação da população, na vontade das elites políticas de um país, no arcabouço jurídico constitucional, enfim. Mas eu acho que o Robert Dow avançou nesse livro chamado A Poliarquia, editado pela Unesp aqui em São Paulo, um conceito que eu acho chave para que se entenda o que é determinante para garantir a existência da democracia em um país. Diz lá o Dow, numa certa passagem do livro, que uma nação jamais deve conceder a um único grupo político tanto poder que ele possa sozinho ter condições de monopolizar o poder e nele permanecer eternamente.
Por detrás deste conceito está o conceito de correlação de forças, ou seja, de relação entre forças políticas dentro de um determinado tabuleiro de poder dentro das nações. O que ele quer dizer com isso? Seguindo uma teoria, talvez de Thomas Hobbes ou de Nicolau Maquiavel, Dow afirma implicitamente que se um grupo político tiver a oportunidade de ter tanto poder dentro de uma determinada sociedade que ele se sinta capaz de eliminar os adversários, os inimigos e os concorrentes e se eternizar no poder, ele o fará. E que, portanto, a garantia fundamental da existência de uma democracia está no equilíbrio de forças entre grupos no poder e grupos fora do poder. E se nós formos analisar a conjuntura brasileira hoje, nós vamos ver que há exatamente uma situação de equilíbrio de forças. Por um lado, temos os brasileiros empreendedores, maioria da iniciativa privada, empreendedores de diversos tamanhos, pequenos, médios, grandes empreendedores, gente que nunca viveu dentro ou no entorno do Estado e que se rebelou contra a elite que vive dentro ou no entorno do aparato do Estado. Essa é a natureza do conflito conjuntural e estrutural travado na conjuntura brasileira desde 2013, 2015, 2016 e 2018 até o presente momento. Temos, portanto, um conjunto de forças políticas que eu chamo de Novo Brasil emergindo na cena política brasileira, querendo ascender ao poder político, e um conjunto de forças políticas que eu chamo aqui de antigo regime, o estamento patrimonialista, a elite do funcionalismo público, do segmento corrupto do sistema político, da cúpula do judiciário e de um conjunto de grandes empresas que se acostumaram a controlar o poder político indiretamente e a mamar nas tetas do Estado e que não querem largar o poder. Este é o conflito de fundo. E o presidente Bolsonaro é o representante dessas forças políticas novas e emergentes. É a primeira vez na história do Brasil que movimentos cívicos, que a sociedade civil propriamente dita, se emerge contra, vamos assim chamar de sociedade do Estado, né? É um termo um tanto quanto contraditório, mas vamos chamar esse conjunto de forças políticas, econômicas e sociais alojadas dentro da máquina do Estado e nos segmentos do empresariado que mamam nas tetas do Estado, ou mamavam até a eleição do presidente Bolsonaro, de antigo regime e o grupo ao qual nós pertencemos de Novo Brasil. O grande problema é que há um impasse derivado do equilíbrio de forças. As forças do antigo regime estão encasteladas no Estado. Dominam o aparato judicial, dominam a máquina burocrática do Estado, em parte, já foram desalojados em parte com a eleição do presidente Bolsonaro, dominam a mídia, dominam o aparato educacional, dominam segmentos das igrejas, especialmente da Igreja Católica, dominam sindicatos, organizações carcomidas de uma sociedade dita civil organizada em decadência depois que o presidente Bolsonaro fechou as torneiras do Estado que irrigavam com dinheiro público esses apoiadores do estamento dominante no aparato do poder. E a eleição de 2022 será, de certa forma, um marco de transição, de solução
desse equilíbrio de forças. Eu já disse aqui em outras oportunidades, vou repetir. Zé Dirceu disse num determinado momento que ganhar uma eleição é diferente de tomar o poder. Luiz Roberto Barroso, ilustre magistrado da nossa Suprema Corte, disse certa vez, coincidindo com Zé Dirceu, aliás, ele é indicado pelo PT para estar lá na corte, que eleição não se ganha, se toma. E esta é a questão. Se o presidente Bolsonaro vence esta eleição, a balança do poder penderá mais significativamente para o lado dos brasileiros liberais, conservadores, para esse novo Brasil da iniciativa privada que luta democraticamente para ascender o poder. Foi às ruas, tirou o PT do poder, elegeu o presidente Bolsonaro com esse objetivo: botar o Brasil nos rumos da mudança. Vice-versa, se o estamento do poder alojado no Estado e os seus agregados vencerem essa eleição, a balança do poder se desequilibra em favor deles. O problema dessa gente é que eles têm extrema dificuldade de ver fora do aparato Estado. Eles vivem de sugar o aparato Estado e mais 4 anos de governo do presidente Bolsonaro significa para eles uma perspectiva de distanciamento cada vez maior do poder, ao passo que o novo Brasil, que vive do próprio trabalho, da iniciativa privada, que se politizou nos últimos anos, foi às ruas e elegeu esse presidente que está aí, não deixará as ruas e não deixará de fazer política. Mesmo que percamos a eleição e tenhamos que amargar um período de menos poder do que temos agora, em que temos lá o presidente da República, seguiremos lutando e fazendo oposição ao eventual governo deles. Mas essa parada está longe de estar decidida. Daí o pavor deles. Não conseguiram empichar o presidente Bolsonaro, assim como, do meu ponto de vista, não tem coragem e, mais importante do que isso, não tem força política para impedir o registro da candidatura do presidente Bolsonaro, porque isso significaria, como disse o aposentado magistrado Marco Aurélio de Mello em entrevista à Rádio Bandeirantes para o jornalista Cláudio Humberto do Diário do Poder, isto incendiaria o país. Provocaria, aí sim, uma rebelião desses segmentos que vêm lutando para mudar o Brasil pacificamente, democraticamente, dentro das 4 linhas, desde 2013, passando pelo impeachment da Dilma e pela eleição do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro tem ao seu lado um contingente poderoso de brasileiros conscientes, politizados, movidos pela causa da liberdade e da preservação dos seus valores, e tem, desde meados do ano passado, ao seu lado, os comandantes militares. Não para dar um golpe, como dizem os golpistas que são eles, mas para evitar que deem um golpe contra o governo democraticamente eleito em 2018. E é por isso que nós temos que permanecer nas ruas e disputar essa eleição nas ruas. É por isso que eu me convenci que o presidente Bolsonaro não deve ceder ao canto da sereia de se moderar para agradar o centro. Porque se ele fizer este jogo e resolver jogar pelas regras do adversário, ele certamente perderá essa eleição. Esta não é uma eleição comum, eu não me canso de dizer aqui. Não está em jogo apenas a
troca ou não do próximo presidente. Está em jogo uma mudança estrutural das relações de poder no Brasil. Uma mudança como nunca antes aconteceu, e é por isso que a gente tangencia a ruptura como frequência, e é porque há um equilíbrio de forças entre o nosso campo e o campo deles que esse impasse não se resolve. E o presidente Bolsonaro, se quisesse dar golpe, ele teria dado no 7 de setembro do ano passado, porque ele tinha milhões de brasileiros nas ruas e já tinha os comandantes das Forças Armadas do seu lado. É por isso que o presidente Bolsonaro transferiu a decisão deste conflito para as eleições que se avizinham. O presidente não quer e não vai dar um golpe, mas não aceitará, e terá apoio do povo e das Forças Armadas para isso, que deem um golpe contra ele. E o que explica o fato de que eu acho que eles não terão coragem de negar registro ao presidente Bolsonaro é exatamente o fato de que nós temos força política suficiente para impedi-los, para causar-lhes medo. E eles estão com medo. Lula está comprando apoio, lutando para retirar candidaturas, porque ele acha que tem que vencer no primeiro turno e ele teme a união dos brasileiros contra ele, contra o establishment, contra o sistema no segundo turno. Essa é a natureza do jogo que nós estamos jogando. O presidente Bolsonaro e todos nós esperamos que esse jogo se defina democraticamente nas urnas desse ano. O outro lado vai deixar? Não sei. Mas como eu disse, o presidente tem ao seu lado o povo e os homens das armas para impedir que eles concretizem o golpe que gostariam de dar. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv, acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. Lembre-se, o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Abre o aplicativo do seu banco e pinga seu Pix mensal aí, porque as Big Techs de mídia social estão restringindo o alcance dos meus vídeos e afetando a receita do canal. A sua doação é o que garante a continuidade desse trabalho de análise independente, comprometida com os valores liberais e conservadores e com a reeleição do presidente Bolsonaro, que eu já faço aqui há mais de 2 anos. Amanhã tem mais.